E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Pazotto aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal de Olho no Jogo. E hoje vamos falar sobre os jogos da rodada, mercado da bola e, claro, o momento torcedor. Então, bora lá? O Campeonato Paulista começou as suas rodadas na noite desta terça-feira e o Palmeiras não saiu do zero em casa contra o RB Bragantino e recebeu uma dose de vaias da torcida palmeirense. Inclusive, o Abel ali na sua coletiva citou que o Jürgen Klopp, né, que estava no jogo, que ele ficou 8 anos no Liverpool e não ganhou a quantidade de títulos que o Abel e sua comissão ganhou pelo Palmeiras. Não teve muito sentido também, uma comparação, para mim, de certa forma, muito desconexa, né? Se a gente comparar nível, campeonatos que são disputados, mas enfim, acho que é a hora que o técnico não sabe muito o que falar e acaba soltando uma pérola dessa, né? Então, o Palmeiras voltou a empatar, não tem ali um bom início de Campeonato Paulista, sofre com más atuações e a impaciência da torcida, somada às várias especulações de reforços que não se resultaram em contratação neste início de ano. No começo da noite de hoje, o Santos joga fora, né? Enfrenta o São Bernardo, também precisa se recuperar na competição, mesmo porque vem de 2 derrotas seguidas. O São Paulo enfrenta a Portuguesa às 9h35 fora de casa, em busca de mais uma vitória para poder embalar no campeonato estadual. Vamos falar também de campeonato carioca. Hoje às 19 horas temos Vasco e Maricá, né? O Vasco joga fora de casa. Na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa e o grande jogo de hoje da competição, enfim, um jogo que provavelmente vai atrair mais público, Fluminense e Botafogo, o primeiro clássico aí do futebol carioca, provavelmente o jogo mais atrativo da competição até o presente momento. Já no Campeonato Mineiro, teremos o clássico entre Atlético Mineiro e América Mineiro na noite de hoje, e o Cruzeiro joga fora de casa contra o Itabirito, primeiro jogo sem o comando de Fernando Diniz. Pelo Gauchão, o Internacional venceu o Ipiranga ontem fora de casa e o Grêmio enfrenta o Manson, time que eu confesso que nunca ouvi falar ali na região do Sul, mas é o adversário da noite do time gremista. Bora falar de mercado da bola? Bom, eu acho que das outras vezes foi um pouco mais agitado. Hoje o que eu tenho para falar é sobre o Santos, né? Que é o time que a gente mais tem falado aqui quando se trata de movimentações. O Neymar, como já não é mais novidade, realmente vai retornar ao Peixe. Tudo indica que a sua apresentação deverá ocorrer até o final desta semana. Ainda não sabe-se o quanto que o Neymar vai ganhar no Santos, né? Tem que ter uma bala na agulha muito grande para isso. Mas o que a gente está sabendo é que ele abriu mão de uma grana violenta para poder sair do Al Hilal, já se despediu, postou foto falando sobre arrumar as malas. Então, o próprio presidente do Santos, na minha opinião, deu uma gafe do caramba em falar antes da hora. Ele pegou e já soltou que o Neymar vai voltar. Tudo bem, é uma coisa que todo mundo sabe, mas deixa para o perfil do clube falar isso primeiro, né? Mas ali eu acho que foi uma questão de ego, né? De dar a entender que ele sabe de tudo, que ele é o primeiro a falar. Enfim, é uma coisa que eu particularmente não achei bacana. Mas o Santos segue se movimentando. O Zé Rafael realmente fecha com o Santos, que deseja também trazer o Rony, mais um jogador do Palmeiras. Conta com o triunfo do Caixinha, que vai ali tentar fazer essa ponte entre Santos e jogador. E também o Peixe está prestes a oficializar a volta de outro jogador, David Washington. Ele saiu há 2 temporadas atrás como grande promessa para a equipe do Chelsea, não se firmou lá, não tem espaço e o empréstimo vai acontecer. O jogador quer retornar ao Brasil e a intenção do Chelsea é dar rodagem para o atleta para depois acabar transferindo ele ou para o próprio Santos, se tiver o dinheiro para poder comprar, ou para alguma equipe da Europa. Já no Cruzeiro, que está sem treinador no momento com a demissão de Fernando Diniz, vai em busca do treinador. Na verdade, está consultando a situação de Léo Jardim, técnico português, além de Luiz Castro, que parece que agora ele já não tem nenhuma pendência com o seu ex-clube, né, a equipe do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, e o Cruzeiro vai provavelmente mirar nesse mercado internacional, já que as tratativas com o Renato Gaúcho não foram muito adiante, porque o treinador brasileiro fez uma pedida altíssima aos cofres do Clube Mineiro, e eu não sei, sinceramente, o Renato Gaúcho, ele pensa que acabou de ganhar a Libertadores do Grêmio, estamos em 2017, e o Cruzeiro está querendo tirar ele do Grêmio, porque
É o que parece, é um mundo fantasioso de Renato Gaúcho. O jogador Arthur foi apresentado no Botafogo, já vai estar disponível para decidir a Supercopa do Brasil domingo diante do Flamengo. Então, é um dos reforços do Botafogo que, sinceramente, está deixando a desejar tanto nas transferências como no comando. A equipe ainda não conseguiu repor a saída de Arthur Jorge. Bora falar de Corinthians? Momento torcedor na área. Não tem muita coisa para a gente falar, na verdade, né? O Corinthians joga hoje às 7h45 contra a Ponte Preta, em Campinas. Deve haver um novo rodízio no elenco. É a provável escalação do Corinthians é mais um rodízio, né? Porque tá ali pensando na pré-Libertadores, que é daqui 3 semanas. Mas a equipe precisa se recuperar, né? Afinal, o Mirassol já assumiu a liderança, né, na questão de saldo de gols. E se o campeonato acabasse assim hoje, o Corinthians decidiria, por exemplo, a próxima fase fora de casa. E esse time não parece ser confiável se tratando de jogos grandes fora de casa, ainda mais em partida única. Então o torcedor ele fica cabreiro. Ah, veio de 9 vitórias seguidas na última temporada, mas a gente está cansado, bicho. A gente está cansado, chega um clássico igual contra o São Paulo e os caras esquecem de jogar bola. Então, novamente, na minha opinião, vocês têm que retomar a confiança da torcida. E vocês vão fazer isso, sabe como? Ganhando jogos decisivos, principalmente fora de casa. Quem sabe ganhando do Palmeiras semana que vem, o torcedor volte a acreditar um pouco mais. Porque, sinceramente, ficar ganhando de times mais fracos não vai nos levar a lugar nenhum. O presidente Augusto Melo também falou sobre a falta de dinheiro do Corinthians. Não é novidade para a gente, né, presidente? Então você deveria ter feito algumas manobras para que o Corinthians não aumentasse sua dívida, né? Que foi o que aconteceu desde o início da sua gestão. Não houve choque de gestão, não houve redução de dívida, os escândalos de base continuam acontecendo. Aliás, o lateral esquerdo Denner, que foi o único destaque desse fraco time da Copinha, é um jogador que está prestes a ser negociado para um clube da Inglaterra que ainda não foi informado. Sabe quem que é o empresário? Juliano Bertolucci, esse mesmo, praticamente um sócio majoritário do Corinthians, né? O que esse cara tem de negócio ali dentro, o que o Corinthians tem de rabo preso com esse cara, é uma coisa impressionante. E sabe quais são os valores que estão sendo divulgados? Que foi pelo Luiz Fabiani e também pelo Pedro Ramiro? 10 a 12 milhões de euros, ou seja, uma merreca, uma promessa de 16 anos prestes a ser vendida por uma merreca. Não aprendeu nada com a venda do Murilo, não aprendeu nada com outras transferências. Comece a olhar para o rival. O Palmeiras fez uma venda de quase 300 milhões de reais no zagueiro. Então por que o Corinthians não consegue fazer uma venda de altos valores por um garoto de 16 anos? Que se for concretizado, ele não vai sair agora. Ele provavelmente sairia no meio do ano que vem. Mas ainda assim, é um valor baixo. Numa dessa, o cara estoura, igual aconteceu com o Murilo na Inglaterra, e o Corinthians novamente fica chupando o dedo, pensando que poderia ter feito um valor maior numa transferência. O Augusto falou que o Corinthians não tem dinheiro, isso é um fato, mas esse time precisa de zagueiro. Eu não sei como vai contratar, eu não sei se pode usar alguém como moeda de troca, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Porque o Corinthians, ele segue tomando gol todo jogo. O grande problema não é do meio para frente, porque a criação ela está acontecendo. O Corinthians é que ainda falta um pouco de capricho nas finalizações, mas a criação ela está acontecendo. O problema é na zaga, que qualquer dupla que você coloca ali é uma completa bosta. Então, o que vai acontecer hoje? Se o Corinthians ganhar da Ponte Preta, adivinha? Vai acabar tomando gol. E se isso não acontecer, eu ficarei muito surpreso. Mas resta ao torcedor esperar para ver o que vai acontecer hoje. Pessoal, como eu falei, hoje as notícias elas estavam um pouquinho mais curtas, então eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente vai poder falar melhor sobre os resultados dos jogos dos estaduais e mais novidades que surgirem no mercado da bola. Então é isso. Fui.